Fala pessoal, eu sou a Jussara. Eu sou a doutora Beatriz. E hoje é um dia muito especial. Nós vamos começar um movimento aqui no canal do YouTube e consequentemente nas outras redes sociais também, trazendo um canal informativo, pensando em vocês pacientes. A gente trouxe algumas dúvidas muito frequentes, algumas coisas que a gente ouve bastante dos pacientes, para iniciar essa conversa, para ser um primeiro episódio. Então a gente pensou em coisas especiais e nas coisas que a gente mais escuta falar aqui nos corredores nos dias de curso. A gente vai começar com um tema polêmico aqui pra gente, né? Que são verdades sobre ser paciente modelo. A gente recebe dúvidas todos os dias, dúvidas muito comuns, então a ideia desse vídeo é trazer informação de qualidade para vocês, para que vocês possam se informar melhor nas decisões de vocês na hora de fazer um procedimento facial. Se identificar nas dúvidas também, né? Porque a gente trouxe. Frequentes e muitos pacientes perguntam. É isso aí. Então, para começar, eu vou explicar para vocês o que é, afinal, a Enova. Vocês podem ver que aqui no nosso canal tem conteúdos em espanhol, tem técnicas de preenchimento labial. A Enova, na verdade, ela é um complexo, onde a gente tem a parte clínica e a parte escola. Na clínica, ela se divide em atendimento particular e os atendimentos em curso, que é o nosso foco aqui hoje. E também tem a parte escola, onde a gente recebe alunos de vários países, principalmente da América Latina, que vêm até o Brasil para aprender as nossas técnicas. Doutora Beatriz, ela é uma das professoras que coordena o curso também. Doutora Beatriz, por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Claro. Bom, alguns eu imagino que já me conhecem. Eu sou a doutora Beatriz, eu sou dentista, eu sou formada há quase 10 anos. Meu Deus. E há alguns anos eu iniciei a minha carreira na parte de harmonização facial. Tudo fluiu muito rápido e hoje em dia eu só atuo nessa área. Antes disso eu era odontopediatra, eu atendia crianças, mas depois, como eu disse, tudo aconteceu muito rápido e hoje em dia eu só realizo no meu consultório procedimentos de harmonização facial. Eu iniciei a minha carreira aqui com os cursos da Enova, então eu também sou ex-aluna. E depois eu fui convidada pelo Dr. Thales para fazer parte da equipe. Hoje em dia eu sou uma das professoras da equipe, atendo também pacientes particulares aqui na clínica. Então hoje em dia eu sou uma das professoras aqui da Enova, eu atendo no consultório particular da Enova, estou nos cursos também como professora. Hoje em dia eu também faço parte das aulas teóricas para esses alunos e também em palestras internacionais. Explica pra gente, doutora, o que é atendimento como paciente modelo? Quando a gente fala sobre paciente modelo, nada mais é do que um atendimento com os procedimentos que a gente realiza também no consultório particular, mas dentro dos cursos, com os alunos ali, para que os alunos aprendam nossas técnicas. Então, isso é ser paciente modelo. É um atendimento voltado para os cursos, dentro das datas dos cursos. Não tem nada a ver com ser cobaia, né? Porque essa é um achismo da galera que a gente sempre recebe. Mas eu vou pagar esse valor e vou ser cobaia. E aí? Não, tá muito longe de ser cobaia, né? Os alunos que a gente recebe aqui, eles já são formados, então a maior parte deles são médicos ou dentistas, e dependendo de cada país, tem outras profissões que são permitidas para que eles realizem os procedimentos, né? Então, biomédicos, enfermeiros, então todos eles já são formados. Muitos deles também já atuam nessa área, já trabalham com harmonização. Há muito tempo, inclusive. Exatamente, mas vem até nós para aprender as nossas técnicas. Então, assim, tá muito longe de ser cobaia, de fazer o procedimento com alguém que nunca tocou numa seringa, com alguém que não sabe nem o que tá fazendo ali, né? Na verdade, o foco deles é aprender técnicas novas. E o Brasil, ele é referência em harmonização facial
nós, ainda mais, né? Nós temos aí uma jornada muito grande, uma experiência muito grande. A Enova tá há 13, vai fazer 14 anos já no mercado, né? A gente realizou vários e vários cursos, inclusive a gente tem um curso aqui que geralmente é o que tem, né? O atendimento como paciente modelo, que já tem 62 edições, né? 62 edições, edição pra caramba. E isso antes, contando só os cursos voltados para alunos de fora. Tem para brasileiros também, que eu perdi as contas, mas antes de eles virem ao Brasil, eles também têm um intensivo teórico, tem uma revisão, todos os procedimentos são acompanhados pela nossa equipe de professores, e um deles é a doutora Beatriz. Então eu achei que seria legal trazer ela aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Inclusive, se vocês já tiveram alguma experiência como paciente modelo, manda pra gente aqui no chat, participa, a gente quer ouvir vocês, a ideia de fazer esse vídeo é se conectar mais com vocês. Então conta pra gente se vocês já tiveram alguma experiência, ou se vocês não tiveram, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já teve, e pra gente saber mesmo, ou qualquer outra dúvida que a gente não responder já hoje aqui mesmo, enviem pra gente. A gente vai ver com carinho, a gente vai ler e a gente faz outro conteúdo também para responder as dúvidas de vocês. Todos os pacientes, quando passam com a gente em curso, sempre relatam uma boa experiência, né? Então não fica nada a desejar. É um ambiente diferente, tem mais pessoas ali na sala, no atendimento, assistindo, aprendendo, mas o procedimento em si é exatamente igual como no consultório particular. Inclusive tem muitas das técnicas que são utilizadas aqui foram criadas aqui mesmo, né? Então por isso que eles vêm de tão longe, vêm de fora para aprender o nosso modo de fazer. São técnicas seguras, pouco invasivas, né? Também são aquelas técnicas que buscam trazer a naturalidade para o paciente, então não é nada exagerado, a gente até sempre busca fazer aos poucos, por mais que às vezes o paciente chega aqui, né, doutora, pedindo, eu quero ficar igual o filtro aqui da Barbie, agora a gente tá na época de Barbie, a gente não faz, né, doutora? Como que é esse processo? Sempre aos poucos, mesmo que o paciente tenha uma referência de onde ele quer chegar como resultado, a gente indica que ele sempre faça os procedimentos aos poucos como uma construção, como um tratamento mesmo, né, até chegar no resultado. Por quê? Muitas vezes o paciente um exemplo, ele fala, eu quero ter um lábio assim, e mostra uma foto. A gente olha a foto e a gente já sabe que para ele chegar nesse resultado, a gente vai precisar colocar umas 4 seringas de ácido hialurônico. Colocar 4 seringas de ácido hialurônico nunca passou pela nossa cabeça de uma única vez, né? Então a gente vai começar com uma de cada vez, para que o paciente vá se acostumando com o resultado. Muitas vezes, na segunda seringa, ele já tá muito feliz. Então, ele não precisa fazer as 4 que a gente imaginou que ele teria que fazer. O nível de consciência dele também, uma seringa de ácido. Fica assim na minha boca, beleza. Agora põe a segunda pra gente ver. Já tá feliz? Então, ótimo. Então, a gente não precisa partir pra terceira, pra quarta seringa. A gente não precisa encher vocês de seringa de ácido hialurônico. Tem muito isso, né? Que é muito da nossa filosofia aqui, né? A questão ética de não sair empurrando seringa no paciente se ele não tem indicação. E também pensando na segurança do paciente, porque quando a gente trabalha com quantidades pequenas, quando a gente vai fazendo aos poucos, isso também é uma forma de reduzir, assim, quase que em 100% algum tipo de intercorrência que ele pode ter. Olha isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente recebe muito tem uns relatos assim padrão que a gente recebe dos pacientes, e um deles eu gostaria que você falasse sobre. As pacientes falam assim, eu sinto que o meu rosto tá caindo, tá desmoronando tudo, tá derretendo o rosto. Tá derretendo é a palavra. Derretendo é a palavra. E aí, doutora, qual é o procedimento para esse paciente? Quando o paciente fala isso, automaticamente a gente já tem uma imagem na nossa cabeça, que a gente sabe exatamente do que ele tá falando, né? O processo de envelhecimento facial, ele dá essa sensação de derretimento, né? A gente vai perdendo estrutura, a gente vai tendo mais flacidez na pele, e isso vai fazendo com que o nosso rosto vá tendo mesmo uma sensação de derretimento. Ou seja, vamos todos derreter.
né? Então, é uma forma mais fácil que o paciente encontra de relatar isso pra gente, mas aí a gente tem que entrar fazendo um planejamento, mas como um tratamento, né? Então, a gente vai oferecer ali pro paciente o que se encaixa mais com as queixas dele. Então, eu tô sentindo que meu rosto tá derretendo. Tô sentindo que o meu rosto tá derretendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bioestimular o colágeno, a gente vai colocar fio para reposicionar a pele ali, o tecido, e depois a gente vai chegar num resultado. O paciente também precisa entender que ele continua a vida e que ele vai continuar envelhecendo. Então, esses procedimentos precisam de uma manutenção se ele quiser manter o resultado. Isso também é muito importante que o paciente tenha como entendimento. Isso serve também quando o paciente fala que se sente com cara de cansada, que tá sempre cara de cansado. A gente também tem outros procedimentos, né, que podem influir. Então, um botox, por exemplo, pode abrir o olhar, tirar esse aspecto de cansaço. Então, diante de todas as queixas que ele apresente, a gente vai montar um planejamento específico e personalizado para ele. Perfeito. E isso pode ser diferente de paciente para paciente. A gente está trazendo algumas frases comuns aqui que vocês trazem pra gente, e a gente vai explicar todo o processo também de como funciona, mas é mais para vocês entenderem também os dois lados aí, e aproveitar que a doutora está aqui para ela explicar algumas coisas que acontecem na clínica também. Também tem essa, doutora, eu quero fazer harmonização facial. E aí a gente pergunta, né? Tem aquela pergunta padrão, mas o que te incomoda, né? Para tentar entender o paciente, ele fala, eu quero fazer harmonização facial. Então, o que é harmonização facial? Harmonização facial é um termo que a gente usa para juntar todos os procedimentos que a gente pode fazer no rosto, né? Então, é uma junção de procedimentos. Um paciente que faz, por exemplo, botox, bioestimulador de colágeno e preenchimento labial, ele tem uma harmonização facial. É isso que ele precisa. Ele não é um procedimento padrão. Exato. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. É o conjunto de cada um. E de acordo com a indicação dele, né? Exatamente. Então, e aí muitas vezes a gente tem a ideia de que a harmonização facial é um monte de procedimentos juntos. Não, aquele paciente que faz botox e lábio, ele faz a harmonização facial dele. É isso que ele precisa para se sentir melhor, para melhorar os pontos que incomodam. E tá de bom tamanho. E aquele também que faz um monte de procedimento, que faz botox, que faz preenchimento de lábio, de malar, de mandíbula, ele também tem uma harmonização facial. Então, isso é muito relativo de paciente para paciente. Quando o paciente chega e fala, eu quero fazer uma harmonização facial, a gente tenta entender quais são os pontos que incomodam para oferecer o melhor tratamento. Vocês nunca vão ouvir de nenhum dos professores aqui da Inova a gente apontar algum defeito, algo que pra gente poderia ser melhorado, sem que vocês antes digam o que incomoda. Então, assim, se o paciente chega e fala, olha, não tem nada que me incomode, eu vou dizer, então não tem nada que você tem que fazer. Porque você tá bem com você mesmo, então não é o momento, né? Tem que ser o momento que o paciente tem alguma queixa, que algo, quando ele olha no espelho, incomode, e aí sim a gente vai trabalhar em cima disso. Sim, a beleza, a maneira de ver o que é belo de cada um é muito diferente. Exatamente. Né? Não existe realmente um padrão. Então, essa parte de ouvir o paciente é essencial e é regra aqui. Todo paciente, a gente busca ouvir ele primeiro. Até por isso que, às vezes, lá no comercial, se vocês mandarem mensagem lá, as meninas, a primeira pergunta que elas vão fazer é: o que te incomoda? Se você ir para a clínica, para o atendimento com a doutora, ela também vai fazer a mesma pergunta. Então, é importante, né? Aí você se conhecer, realmente saber... Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida, realmente. Tem uma outra aqui, doutora, que essa até é um pouco engraçada, mas porque a gente já sabe, mas é comum, muito comum. A gente recebe muito no comercial, quero fazer botox no lábio. Certo. Explica lá, vamos lá. O botox é um procedimento, né, aplicação de toxina botulínica, nós fazemos na intenção de relaxar a musculatura. Então, normalmente, ele é utilizado no terço superior, eu acho que é a região mais comum, assim. O que é o terço superior? Fala pra galera. Então,
da metade do nariz aqui pra cima é o terço superior da nossa face. E quando a gente aplica o Botox nessa região, a gente relaxa a musculatura e diminui as rugas dinâmicas que aparecem ali quando a gente faz a expressão. Quando o paciente chega pra gente dizendo que ele quer fazer Botox nos lábios, a gente já entende que, na verdade, o que ele quer... Ela tá batendo no microfone e aí, se der problema no áudio... Não, vamos pôr mais a culpa não é minha, nem do Igor, mas... A gente já entende que, na verdade, o que ele quer é um preenchimento nos lábios. E o preenchimento é ácido hialurônico. Então, assim, são procedimentos diferentes que causam resultados diferentes, né? Quando a gente quer volumizar alguma área ou contornar melhor, algo nesse sentido, a gente trabalha com o ácido hialurônico. E quando a gente quer relaxar a musculatura, diminuir as rugas de expressão, a gente trabalha com o Botox. Então, são coisas diferentes. Não Explica se coloca sobre Botox o Botox, doutora, nos lábios. porque o termo não... O Botox é uma marca, né? O Botox na verdade. é uma marca comercial, ele popularmente é chamado assim, mas na verdade ele se chama toxina botulínica, né? E aí o Botox é uma marca comercial. Então, aqui nós procuramos sempre ter mais de uma marca. Às vezes o paciente tem alguma preferência por marca, às vezes não. Não significa que uma é melhor do que a outra. Pode significar que alguma responda melhor naquele paciente. Isso é interessante se trazer, doutora, porque é comum mesmo. Tem paciente que chega de outra clínica e vem pra cá e ele fala assim, o Botox da marca tal não funcionou em mim, eu quero a marca X, porque a Y não deu. Isso também pode estar relacionado com a técnica que a outra clínica usou. Porque a gente recebe, é muito comum, tá? Ele chega, em mim o Botox não funciona. É possível o Botox não funcionar no paciente? É possível, mas é muito difícil. Pode estar sim relacionado, acho que talvez seja o ápice ali, relacionado com a técnica que foi utilizada. Muitas vezes também a gente percebe que alguma marca comercial não responda tão bem para aquele paciente. E como eu disse, não significa que seja uma marca ruim, só significa que para aquele paciente ela tem uma durabilidade menor, algo nesse sentido. Então, normalmente, os pacientes que já fazem frequentemente já têm esse conhecimento. Eles já chegam falando, eu gosto dessa marca, porque sabe que tem uma durabilidade um pouco maior nele. E outro ponto também que pode ser levado em consideração é com o estilo de vida daquele paciente. Então, se é um paciente que cuida da pele, não cuida da pele, se faz muito exercício físico, exercício muito pesado, pode ter a metabolização mais rápida daquela toxina. Então, tudo isso vai influir na durabilidade, no quanto aquele Botox vai agir ali. Perfeito. Então, no caso, a gente pode dizer que é um equilíbrio entre a técnica, né, a distribuição desse produto, lembrando que a toxina é por unidade, né, tem a questão de unidade, a forma de medir a toxina é diferente do ácido, né, o ácido a gente faz por ml. Por ml, fugiu a palavra. O ácido por ml e o Botox por unidade. E como que é essa divisão, doutora? Em 1 ml de solução, a gente tem 50 unidades de toxina botulínica. Então, essas unidades são uma medida menor do que 1 ml, entendeu? Então, quando a gente trabalha com ácido hialurônico, normalmente a gente trabalha de 1 ml para frente, por isso a gente fala de ml. E quando a gente trabalha com toxina botulínica, são quantidades menores, então a gente fala de unidades, né? E aí a gente vai planejar. Não é uma picada, uma unidade. Em cada ponto pode ser aplicado mais de uma unidade. Então, entre 2, 3, 4, até 5 unidades de toxina em um único ponto ali de aplicação. É um pouquinho diferente, né? Mas isso também vai influenciar a quantidade que cada um precisa ali para ter um relaxamento total do músculo. Perfeito. E se vocês já fizeram harmonização facial alguma vez? Conta pra gente aqui nos comentários se já fizeram Botox ou toxina botulínica, que é a mesma coisa, né? Vamos ver se prestaram atenção aí. E ele fala, vocês fizeram Botox ou toxina botulínica? E que é diferente do ácido hialurônico. Vocês colocaram já Botox na boca? Vamos ver se vocês estão aprendendo até aqui. Doutora, e fala pra gente como que é o processo. Um dia que o paciente vem a primeira vez
para ter um atendimento em curso? Como que é o processo, as etapas? Vamos pensar em um paciente novo, alguém que nunca teve contato com a gente, que ainda não é paciente. Então, ele vai entrar em contato e ele vai agendar uma avaliação. Muitas vezes, né, acho que na maior parte das vezes, eles têm dúvidas sobre as melhores indicações. São poucos aqueles que já realizam um procedimento frequentemente, já de outros lugares, e que já chegam sabendo exatamente ali o que querem. Então, muitas vezes, quando tem dúvida, quando querem saber qual é a melhor indicação, qual é a quantidade, qual é a ordem correta ali de fazer os procedimentos, eles agendam uma consulta com um dos professores. Então, essa consulta é realizada no nosso consultório particular. Exato. E ela pode ser presencial ou online. Então, ali nessa consulta, a gente vai conversar com o paciente, ver qual é o histórico dele, tanto o histórico médico, para a gente saber se tem alguma contraindicação, tanto no histórico de procedimentos mesmo. Eu vou te pedir licença nessa hora, doutora, porque é muito importante. Os pacientes às vezes têm, não preciso de avaliação. Para que você quer saber o meu histórico? Fala pra gente, por favor, a importância dessa avaliação e que ele fale pra gente sobre as questões de saúde dele, se ele já fez algum procedimento, por que isso é importante? É muito importante a gente saber o histórico do paciente, primeiro pra gente saber se ele tá tratando alguma doença, se tá com alguma infecção, se tem alguma coisa ali presente. Às vezes não é o momento dele fazer um procedimento estético, e pensando em algo mais crônico, assim, a longo prazo, a gente precisa saber as medicações que ele toma, para saber se tem alguma interação com o procedimento, se a gente pode ter algum tipo de complicação por conta disso, ou então até mesmo com relação à durabilidade, né? Às vezes o paciente está fazendo algum tratamento, está tomando alguma medicação específica, decide fazer o Botox, e aí depois a gente não tem o efeito que a gente gostaria, a durabilidade que a gente gostaria. E por quê? Porque ele estava tomando aquela medicação. Então, isso tudo é muito importante a gente levar em conta, né? E também o histórico de procedimentos para a gente saber o que o paciente já realizou, se ele gosta de marcas específicas ou não, quais foram as experiências, exatamente. Tem muitos pacientes que chegam aqui, que já realizaram procedimentos em outros lugares e relatam que sentiram dor durante o procedimento e já ficam com um pouco de medo. Às vezes, pra gente, a gente já sabe tudo que vai acontecer, como que é o procedimento, mas a gente toma esse cuidado de sempre falar para os pacientes como que é. Olha, agora vai ser assim, agora a gente vai anestesiar, agora é isso. E muitas vezes eles relatam que as coisas em outros lugares fizeram procedimento ali, sem avisar nada, sentiram dor, não perguntaram. Vai metendo a mão ali. E saem de lá super assustados e traumatizados. E essa definitivamente não é a nossa intenção, né? Então a gente procura fazer diferente. Façam uma avaliação. É muito importante. Uma avaliação. É como um autoconhecimento facial. Exato. Onde a doutora vai. Exato. Porque eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas não dão o devido valor à avaliação. Onde você vai ter uma previsão de tratamento a médio prazo, né? Você vai saber a ordem de prioridade dos procedimentos. Às vezes o paciente, a maioria, né, chega aqui já tem mais de uma indicação. Exato. Às vezes o paciente chega falando, eu quero preenchimento de mento, porque viu a amiguinha lá que fez. Mas nem precisa. E nem precisa, às vezes é outro procedimento. Eu ia falar isso. Às vezes o paciente chega e fala, não, porque meu nariz é muito grande. Aí a gente olha e não é o nariz que é grande, é o queixo que ele não tem. O queixo que te falta. É o queixo que te falta. Vocês já viram o vídeo? O queixo que te falta. Então, são equilíbrios, são coisas que a gente, como profissional, pode auxiliar melhor, né? Numa avaliação clínica, mas a gente precisa identificar isso, porque às vezes é isso mesmo. O paciente chega com uma ideia de procedimento, mas aquela não é a melhor indicação. A maior parte das vezes é assim. Segredos. Chega Abafa. com uma intenção e sai com outra coisa. Chega com um plano, nossa! E aí muda completamente. Muda tudo. Então, aí continuando, ele vem, ele faz essa avaliação. Ele faz essa avaliação. A gente vai definir ali o plano de tratamento, ver qual procedimento tem que ser feito primeiro, se dá para fazer todos juntos, né? Tudo que foi proposto. Então, a gente vai definir juntos ali
com base nas queixas principais. Então, pode ter vários pontos, mas a gente vai sempre iniciar por aquilo que incomoda mais. E aí depois as meninas do financeiro vão passar todos os valores, condições, datas de curso, né? Porque como são atendimentos de curso, tem datas específicas para isso acontecer. E aí elas vão conduzindo esse agendamento. É importante lembrar também que aqui na Enova a gente pede uma reserva de R$100, né, para esse paciente, dependendo se ele é paciente novo ou ele é paciente recorrente. No momento do agendamento, né? No momento do agendamento, após a avaliação, a gente não cobra a avaliação do paciente que é atendido em curso e nem o retorno, para que a gente consiga realmente ter todo o acompanhamento necessário com o paciente. Então, fez o procedimento, a gente está sempre ali também, junto, mandando mensagem, perguntando se está tudo bem, e vocês têm o direito de voltar aqui para a gente realmente ver de perto como que está o andamento desse procedimento. No agendamento, a gente pede essa reserva de R$100, realmente considerando que o paciente vai vir, o compromisso, né, a aliança de compromisso entre a nossa equipe que vai estar aqui se preparando para atender o paciente e que ele também tenha compromisso em relação ao horário. Então, a gente não pode correr riscos de não ter ali de que o paciente não cumpra com esse compromisso no dia do atendimento, né? O curso está acontecendo por um motivo maior, né? Toda uma logística, uma série de Exatamente, os alunos envolvidos. Saem de outro país para vir até aqui, para passar esses dias com a gente, e eles precisam fazer os procedimentos. Sim. Nenhum aluno vai embora sem realizar algum procedimento. Né? Até porque todos vocês, já, em algum momento da vida, se não foram, serão alunos. Então, imagina você pagar um curso e chegar lá, você não sair satisfeito ou aprender o que você foi aprender. Tem esse lado do aluno, mas o lado do paciente também. Às vezes a gente deixa de dar a vaga para outro paciente que também quer fazer o procedimento. São vagas limitadas, é um curso milimetricamente planejado. Então, é por isso que tem essa troca. Tem um compromisso da nossa parte, que a gente garante, e a gente também pede o compromisso da parte do paciente, né? Porque envolve uma equipe grande mesmo aí para a gente poder oferecer o melhor tratamento de forma segura e eficiente para todos vocês também. E todo mundo sai ganhando. E todo mundo sai feliz, mais jovem. Mas tem uma coisa legal aí que eu quero levantar. E quando o paciente vem, tanto no comercial, mas eu tenho certeza que você também escuta, eles falam assim, doutora, mas esse preenchimento não dura muito tempo. Eu quero um preenchimento definitivo. E aí, doutora, explica pra gente qual é essa do preenchimento definitivo? Existem materiais que são definitivos, mas não são seguros, né? Então, assim, aqui a gente opta sempre por trabalhar com procedimento, com produtos que sejam reabsorvíveis, que tenham tempo de duração e que depois vão embora, porque eles se tornam mais seguros, normalmente a gente tem melhores resultados. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um colega também que trabalha nessa área e fez muito sentido para mim, foi que ele falou, o material ele pode ser definitivo, mas o resultado não, né? Porque faz muito sentido. Porque a gente, vamos pensar que a gente vai fazer um preenchimento labial com material definitivo. No momento ali, pode ficar lindo, né? Sem pensar em risco, sem pensar em complicações. Vai lá só no estético da hora, no momento. No momento a gente pode conseguir um resultado muito legal, muito bonito, mas a gente não pode esquecer que a gente vai envelhecer, que o nosso rosto vai mudar, que a gente vai perder estrutura. E se aquele material ficar ali do jeito que ele foi injetado para sempre, uma hora ele já não vai mais se encaixar como ele se encaixava, né? Então é exatamente isso. O material ele é definitivo, o resultado não. Olha, né? Nossa, anota isso. Caramba, vou tatuar essa frase aqui no meu... Mas agora pensando na segurança, a gente sempre opta por procedimentos
com produtos que são reabsorvíveis, que são biocompatíveis, para que a gente diminua ao máximo chances de intercorrência, de complicação, de rejeição. E o que significa ser biocompatível? Pra essa galera aí que não sabe nada de termo nenhum. São materiais que vão... a própria palavra já diz, né? São biocompatíveis. Então, eles são compatíveis com o nosso organismo. Eles vão gerar ali um mínimo de inflamação, um risco baixíssimo de rejeição, e eles vão sendo reabsorvidos ao longo do tempo ali. Cada produto tem um tempo para ser reabsorvido, e eles vão embora naturalmente, e depois o nosso corpo fica... O ciclo da vida, gente. O ácido hialurônico tem o ciclo da sua vida também. Exato. Tudo na vida passa. Exato. Até a uva passa. Eu não podia deixar de falar. Boa, galera. Valeu. Ela tava esperando a oportunidade de soltar essa. Ai, tá. Tem mais um. Essa aqui é clássica. Não quero ficar como a Gretchen. Ou não quero parecer artificial depois de fazer um procedimento. Não, essa eu já ouvi no curso. Não quero ficar igual a Gretchen. Infelizmente, a gente não tem esse procedimento aqui, senhora. Então, mas a Gretchen colocou PMMA, né? Ela colocou, Ela fez procedimentos com PMMA, que é um material definitivo. Um desses procedimentos definitivos. E não teve bons resultados. E depois ela fez um processo para remoção desse material, que precisa ser cirúrgico, para a gente tirar esse material ali, é só com cirurgia. E depois ela foi refazendo com ácido hialurônico. Então ela foi reconstruindo ali, foi um processo bem longo. Eu acho que ela melhorou muito. Sim. Né? Mas teve esse período que infelizmente marcou para muita gente, que virou referência do que não é uma coisa legal, né? De algo que não é bonito. Mas é um exemplo de produtos definitivos onde não tivemos sucesso. Isso já está bem estabelecido, de que o PMMA, por exemplo, que é um material definitivo, ele não é indicado para procedimentos estéticos. Ele não é indicado para fazer preenchimento. Ele tem outras finalidades, mas para isso ele não é indicado. E a gente vê por aí, é uma realidade, a gente vê profissionais que trabalham com isso, muitas vezes nem avisam, nem falam pros pacientes o que eles estão injetando ali, e o paciente vai ter problemas mais pra frente. Eu tô com o caso da mãe de um amigo meu, que ela ia vir fazer fio aqui, fio de PDO, e agora ela já é uma senhora muito linda. E aí injetaram, colocaram nela, né, PMMA muitos anos atrás, ela não sabia, ela foi preencher e agora ela tá tendo formigamento na região, ela sente dor às vezes, e ela tá nesse processo de retirar esse material também. E aí é uma dor de cabeça, né, mas isso já tá muito bem definido e estabelecido, de que não é um produto indicado para fazer esse tipo de procedimento. Né? Ele tem, se a gente for comparar, o PMMA tem um custo baixíssimo perto de uma seringa de ácido hialurônico. Que é muito atraente. Isso pode ser muito atrativo. Dele. A promessa é que ele dura a vida toda, ele é mais barato. Desconfie. Exato. Muita coisa boa, né, pra ser verdade. Mas de fato, assim, ele não tem bons prognósticos. Então, eu acho que o preço é algo que se torna muito atrativo para os pacientes. Às vezes não tem mesmo a consciência, né, do que está sendo injetado ali, do que pode acontecer, acabam fazendo os procedimentos e depois acabam tendo problemas. Isso é interessante de você falar, que você falou sobre o produto. Explica um pouco pra gente o que pode acontecer se esse produto que está sendo injetado ali, se ele não é de qualidade. O que pode acontecer? Porque provavelmente alguém que está assistindo já teve alguma complicação e nem sabe por quê. Já passou um monte de coisa aqui na minha cabeça, assim. Mas pode falar todos. Mas a gente pode partir desde de um... Existem materiais que têm uma baixa qualidade, acabam tendo um preço, um valor menor mesmo, isso... voltando, se torna mais atrativo, mas
ele não sendo de boa qualidade, ele pode gerar algumas rejeições, um alto índice de infecção pós-procedimento, de inflamação, na verdade, né, do corpo ali não receber bem o produto, até uma falta de biossegurança do profissional, de não ter o armazenamento correto, de não manejar ali de forma correta. Vai muito além da marca, né? Exatamente. Vai de todo o manuseio, exatamente. de todo ter o algum ambiente. tipo de contaminação ali do ácido hialurônico antes do procedimento, e aí acaba injetando, aí sim acaba tendo algum tipo de infecção que pode evoluir para uma necrose, para problemas muito maiores, né? Então vai muito além de só a marca ali, só o que vai ser usado, né? Mas também da biossegurança, da forma que aquilo é guardado, da forma que aquilo é tratado dentro da clínica. É muito importante isso para trazer uma consciência para vocês da importância de encontrarem um lugar onde vocês realmente confiam. Observem, pesquisem, né? Em relação é muito barato. A gente recebe aqui, até a Malu tá aqui atrás das câmeras, ela é responsável pelo Instagram da Enova, e aí esses dias, há uns dias atrás, teve uma paciente que mandou print do procedimento X por 300 e alguma coisa, assim. Gente, não paga o ácido. Assim, né? A gente sabe o custo que é para fazer tudo, assim, e não... Nossa, a conta não fecha. A conta não fecha, então desconfie, né? A gente não tá aqui para falar de outros profissionais, mas para a segurança de vocês mesmo. Sendo bem honesta aqui, a nossa clínica ela não é a mais barata, e eu tenho orgulho de falar isso, porque a gente toma todas as medidas necessárias para trazer a segurança para todos que estão no ambiente. Isso a longo prazo mesmo, porque, por exemplo, o paciente veio, fez o procedimento, não é adeus, tchau, e nunca mais a gente se vê. A gente cuida desse paciente, né? E a ideia é que ele volte e continue com a gente para o resto da vida aí, que envelheça junto com a gente de uma forma natural, porque os nossos procedimentos a gente sempre tenta, né, manter essa naturalidade e saudável mesmo, com segurança. Saudável, ável. Não dá... Ó, o meme. Pode botar o meme do sanduíche. Sanduíche. As pessoas precisam saber. Tá bom, parei. Desculpa, não consegui. Mas é isso, é trabalhar de uma forma saudável mesmo para todo mundo. Pesquisem muito. Para ajudar vocês, eu vou deixar aqui, vou pedir para nossa editora, Maria Luísa, ela vai colocar aqui os valores em média dos principais procedimentos, tá? O valor de custo que a gente tem, incluindo o quê? Taxa de cartão, hora clínica, funcionário, espaço, produto, impostos, gente, tudo. Tem muito custo que inclui. Então não é só o valor ali, ou do Botox, ou da seringa, que seja. Então assim... Inclui muita coisa, Inclui muita coisa. Então, o que seria o valor reduzido? Por que é valor reduzido? Então, vamos lá. O valor que o paciente modelo, né, que hoje a gente ainda chama de paciente modelo, ele paga para realizar o procedimento no curso, o valor é um valor calculado em cima de todos os custos que a gente tem. Então, o intuito não é lucrar com esse procedimento, né? Isso precisa ficar muito claro. Isso é muito importante. Né? O valor é calculado diante do valor do custo mesmo, do quanto a gente paga pelo produto, do quanto a gente paga de imposto, do quanto a gente tem de taxa de maquininha, de parcelamento, de cartão, de outras coisas que a gente usa, então da agulha, da clorexidina que tá ali, do campo estéreo, da luva que a gente usa, as medicações que a gente tem o cuidado de administrar para o paciente no momento que ele chega. A gente não pede para ele tomar na casa dele, ele vai tomar aqui junto com a gente. Então, os funcionários, né, todo mundo que faz esse show, porque é um show acontecer, então ele passa por muita gente até ele sentar na cadeira e realmente realizar o procedimento. Então, é muito importante ter a consciência disso tudo, assim. Então, são muitas coisas que somam esse valor que a gente cobra hoje em dia. Por isso que a gente sempre desconfia,
Principalmente quando chega algum paciente falando, mas eu encontrei por tal valor em outro lugar. Tá, a gente realmente não sabe a realidade de todas as pessoas, mas é de se desconfiar, porque fazendo tudo certinho, levando tudo em consideração, a gente tem isso de gasto, né? Como é que pode ser um valor tão abaixo? E o que não falta são notícias, né, por aí, de clínica fechando, sendo investigada. Vejam no Google, agora, depois no final do vídeo, agora não. Dá uma pesquisada no Google para vocês verem. Teve uma recentemente, né? Acho que passou em Florianópolis. Uma clínica grande. Uma clínica grande e que teoricamente, utilizava produtos de alta qualidade, mas que foi encontrado ali no cantinho, nos fundos, não sei, que essas seringas já estavam ali abertas, adulterado, né? Com ácido hialurônico ali dentro, que a gente não sabe nem mais se era ácido hialurônico, mas que foi adulterado, que já estavam ali com a agulha encaixada. Então, assim, eu não sei se vocês já repararam, quem já fez o procedimento, mas quando a seringa de ácido hialurônico ela chega, ela tá lacrada, né? Então a gente abre ali. De fato, a seringa ela não é estéril, mas o material que tá dentro dela é. E ele não pode ser contaminado, senão a gente vai injetar com bactéria, com tudo. E aí parece que essas seringas foram encontradas todas abertas, já algumas um pouco utilizadas, né, pela metade, não sei. Bolha dentro do ácido hialurônico ali. A bolha significa que ou já é um outro produto ali dentro, ou que ele já foi olha o que vocês não utilizado sabem, e com uma agulha já encaixada, então a gente não sabe se a agulha já foi usada num paciente e agora vai ser usada em outro. Então existem pessoas para tudo nesse mundo, né? E infelizmente existem pessoas que só visam o dinheiro e a parte delas e não importa a saúde do outro. Então a gente tá falando disso justamente por desconfiar de valores muito baixos e tal. Então, acho que tudo a gente tá falando de saúde. São procedimentos estéticos, mas é saúde também. Tem que lembrar muito isso, né? Às vezes o paciente chega aqui, nossa, não, mas peraí, eu consigo aqui por um preço muito menor. Exato. Aí eu trago essa questão. Peraí, você tá entendendo que é algo pra pôr no seu rosto? Exato, pra injetar, é saúde, qualidade né? de vida. Quanto vale esse risco? Porque depois o barato sai caro, né? Você fazer um procedimento que seja por R$300 para depois ter algum tipo de infecção, evoluir para uma necrose ou pegar uma doença, alguma coisa assim, algo contagioso, né? Então, isso pode... E assim, os produtos que a gente usa aqui no atendimento particular são exatamente os mesmos que a gente usa em atendimento em curso. O nível de segurança é a mesma coisa, tá? Exatamente. Então assim, exato, a gente toma cuidado, assim, a gente tá de luva. Mas a gente não faz isso e nem admite que os alunos, por exemplo, toquem com a luva na agulha que vai ser utilizada para aplicar. Não interessa, é para continuar estéril. Entendeu? Se você tocou, você queimou. Então, troca essa luva agora! Troca a agulha! Troca a agulha também, tira tudo. É isso, entendeu? Então o cuidado é muito, muito grande. Bem, eu espero que até aqui a gente já tenha melhorado o nível de consciência de vocês. E para finalizar, doutora, como que o pessoal que está assistindo a gente faz para buscar mais informações, para conhecer um pouco mais a nossa equipe, a nossa clínica, para participar aí dos nossos próximos atendimentos em curso, como paciente modelo? Então, bom, nós estamos presentes em todas as redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Isso, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, tem os sites também. Então, assim, conseguir um contato é muito fácil, a gente já deixa mais fácil ainda, deixando aí. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas aí, entrando em contato, as meninas que atenderem vocês já vão começar esse encaminhamento da forma que a gente já explicou, para agendar uma consulta inicial, para a gente conversar, entender direitinho quais são as queixas, quais são as melhores indicações. Passar por uma avaliação com a doutora Beatriz. Vai ser um prazer, estou à disposição, tirar todas as dúvidas, né? E aí sim, fazer esse agendamento e partir pro gol. Então, vamos finalizando aqui o nosso primeiro podcast.
Lembrando que se vocês têm alguma dúvida, né? A gente tentou anotar todas aqui, mas são muitas coisas. Terão outros episódios, mas participem, enviem as dúvidas de vocês, as experiências de vocês também, temas que vocês gostariam de ouvir, que a gente tem uma equipe aqui preparada para tirar todas elas. E eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado do conteúdo, né, doutora? Sim, com certeza. Esse é o nosso primeiro podcast. Mesmo. A gente faz tudo aqui com muito amor e muito carinho para vocês. Então, a nossa ideia é conectar ainda mais com todo mundo que está aí e trazer um conteúdo de qualidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, foi um prazer. Espero vocês para fazerem avaliações, para tirarem dúvidas. E estamos sempre à disposição. Sempre à disposição. A gente vai deixar todos os contatos aqui embaixo, se não no vídeo, na descrição do vídeo. E a gente espera o contato de vocês. É isso aí. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.